O Deus Todo-Poderoso é parceiro do gaúcho. Quando a força no braço, já não aguenta o repuxo. Cedo, na hora do chimarrão, o peão tira o chapéu pra fazer sua oração, pedindo que Deus lhe ajude a aguentar a lida bruta. Depois monta e vai pro campo, levando Deus na garupa. O Deus Todo-Poderoso é parceiro do gaúcho. Quando a força no braço já não aguenta o repuxo, é Deus quem sustenta o índio todos os momentos da lida, amigo que o acompanha até depois desta vida. Bom dia! Está começando o nosso devocional Maná do Sul, hoje quarta-feira, dia 22 de abril de 2026. Já desejamos aí uma ótima quarta-feira a todos os nossos queridos irmãos e amigos que estão sempre acompanhando aí o nosso devocional e já escolheram aí o devocional Maná do Sul para iniciar o seu dia, enquanto aí tá se deslocando aí para o trabalho, no caminho, dentro do carro, ou ainda tá tomando café aí em casa, ainda não saiu de casa, mas está aí juntamente conosco, iniciando o seu dia, fazendo seu devocional, fazendo aquela meditação diária, ouvindo aí um louvor que edifica, que anima, e orando aí, entregando o seu dia nas mãos do Senhor. Então, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe, dando aí um ótimo dia e que você fique animado aí com a nossa programação, seja despertado, seja consolado, seja fortalecido, de maneira aí que você possa também servir de bênção para aqueles que estão à sua volta. Bem, já de imediato, vamos começando aí com o nosso louvor tradicional, né? Nós sempre iniciamos o nosso devocional com louvor e depois do louvor vamos direto para a nossa meditação da Palavra de Deus. Vamos ouvir um belo louvor, em seguida estamos de volta. Porque o povo está chegando e a festa vai começar, e só vai levar a bênção quem aqui se entreverá. E o pandeiro chegando na festa, fazendo um costado pro violão. E o gaiteiro lá num canto, debulhando uma vaneira para Jesus Cristo, numa moda bem campeira. E nesses tempos de hoje, a coisa ficou moderna. Trouxeram então a tal guitarra para uma adoração bem fraterna. Aí o som foi engordando numa baita parceria com a chegada do baixo e também da bateria. E esse povo bate na palma da mão com muita alegria. E o povo está chegando, a festa vai começar. E só vai levar a bênção quem aqui se entenderá. E o povo está chegando, a festa vai começar. E só vai levar a bênção quem aqui se entenderá.
sua vida vai mudar. Porque a partir de hoje a sua vida vai mudar. Segura na palma da mão. Maravilha! Estamos de volta com o nosso programa Devocional Maná do Sul. Acabamos de ouvir Vaneira da Salvação com o grupo Opus Dei. E a verdade é que nós já tínhamos ouvido, né, esse louvor, mas é muito legal. E eu gosto muito desse louvor. O vocalista começa a anunciar ali todos os instrumentos. Muito legal, né? Deus abençoe a banda Opus Dei, altíssimo nível. E nós indicamos aqui, né? Você que está formando aí tua playlist, e a banda Opus Dei não pode ficar de fora da nossa playlist. Então, fica a dica aí, né? Mas vamos então direto para o nosso devocional, meditação da palavra. E hoje nós vamos meditar aí em uma palavra pouco falada, viu? Pelo menos para muitos, trata-se de um assunto raramente ouvido em pregações. Embora esteja claramente registrado, né, entre os dons de serviço ali em Romanos capítulo 12, inclusive até vou ler, Romanos capítulo 12, versículo 8. O texto bíblico diz assim: o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Isso aí está registrado em Romanos 12, 8. Eu li a versão Almeida Revista e Atualizada. A Almeida Revista e Corrigida, ela faz uma diferença, ilumina um pouquinho mais o sentido da palavra que nós vamos meditar hoje. A Almeida Revista e Corrigida diz assim: o que preside com cuidado. Então já é um pouquinho diferente, né? Lá no Almeida Revista Atualizada diz: o que preside, faça com diligência. Na Almeida Revista e Corrigida, ela traduz: o que preside, faça com cuidado. Na nova tradução da linguagem de hoje, vem um pouquinho mais diferente. Diz assim: quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo o cuidado. Mas olha que interessante a nova versão internacional, que traz assim: se é exercer liderança, que exerça com zelo. Essas variações mostram que Paulo não está falando apenas de uma posição, mas de um modo de servir. O ponto central não é apenas o fato de alguém estar à frente, mas a maneira como essa liderança deve ser exercida. E essa maneira, ela é registrada por diligência, é o que nós lemos ali nas traduções. Diligência, zelo, cuidado e dedicação. É isso que nós vamos, a partir de agora, tentar entender como que a Bíblia está dizendo que deve ser exercido o governo, a presidência, a liderança dentro da igreja. A verdade é que muitos desejam posições de liderança. Muitos desejam estar à frente de grupos, de corais, de ministérios, de departamentos, às vezes até de congregações. As pessoas desejam estar à frente, né? Mas muitas vezes desejam só o cargo. Eles não desejam o encargo. Às vezes até desconhecem os encargos, né? Em outras palavras, eles desejam o poder,
mas desconhecem ou desprezam a responsabilidade que está atrelada a essa posição. Tá? O significado de o que preside em Romanos 12:8, a palavra grega é proistamenos, e traduzida em muitas versões, como nós já vimos, o que preside, o líder ou o que tem autoridade. Refere-se àquele que exerce uma função de liderança, gestão ou cuidado dentro da igreja. Seu significado literal vem de um verbo que carrega a ideia de colocar-se à frente, né? Aquele que está à frente, dirigir, gerenciar, proteger ou dar assistência. Isso é muito importante porque mostra que o dom de liderança no contexto bíblico não é apresentado como domínio sobre os outros, mas como um serviço exercitado em favor dos outros. Paulo está aqui nessa passagem listando os dons espirituais. Isso aqui é um dom de serviço dentro dos dons ministeriais. E dentro desta lista, proistamenos é aquele dom que foi capacitado por Deus para liderar, dirigir, organizar, cuidar, conduzir uma atividade dentro da comunidade cristã. Então trata-se de alguém que está à frente, não para buscar status, mas para servir o corpo de Cristo com responsabilidade. Assim, presidir não deve ser entendido de maneira meramente institucional ou hierárquica. O sentido é muito mais amplo. É estar à frente para cuidar, para servir. Então, é uma liderança de serviço. É conduzir a comunidade com senso de responsabilidade diante de Deus. Mas a atitude que esse versículo exige, né? Ele diz assim: aquele que lidera, aquele que preside, aquele que governa, faça com zelo, ou com diligência, ou com cuidado, como nós vemos nas diferentes traduções. Então a atitude exigida para o líder é diligência, cuidado e zelo. Paulo não se limita a dizer que as pessoas com dom, elas possuem dom de liderar. Não. Ele acrescenta que aquele que lidera deve exercer com diligência, com zelo e com cuidado. E essa palavra usada aqui, né, no grego, lá no original, spoudê, esse termo carrega a ideia de agir com zelo, empenho, rapidez, diligência, fervor. Por isso que as traduções procuram a melhor palavra ali para colocar. E esse termo aponta para uma disposição interior de prontidão. Uma prontidão séria, enérgica, né? De aplicação intensa, de dedicação sem preguiça e principalmente de compromisso real da tarefa recebida. Então isso significa que a liderança cristã não pode ser exercida de forma negligente, relaxada, fria ou passiva. Aquele que só reage, né? O líder não pode ser aquele que só reage. Ele não pode ser reativo, ele tem que ser proativo, ele tem que se antecipar. O líder chamado por Deus não deve apenas ser alguém que está ocupando um espaço ali, não tem ninguém, bota ali e a pessoa fica ali ocupando um espaço. Não, ele deve servir com empenho. Então a liderança precisa ser ativa, cuidadosa, presente e, acima de tudo, responsável. E é interessante ver que há um contraste muito interessante nesse versículo, né? Paulo diz que quem exorta deve exercer isso com dedicação.
Quem contribui deve exercer com liberalidade. Quem exerce misericórdia deve fazer isso com alegria. Mas quem lidera, ele diz que deve exercer isso com diligência. Ou seja, cada dom tem uma atitude correspondente. E no caso da liderança, a marca principal é o zelo diligente, né? Portanto, espolder não é apenas fazer alguma coisa, mas é fazer com empenho total, com senso de urgência, com comprometimento e com fervor. Ou seja, liderar na visão bíblica exige zelo proativo contínuo, né? Então, a liderança aqui de Romanos capítulo 12, versículo 8, né? Ele traz ali uma autoridade, não como uma autoridade secular, fria, autocrática, né? Mas no contexto de Cristo, ao exemplo de Cristo, de liderar com serviço. Então, esse dom de presidir, de estar à frente, não foi dado para ninguém dominar os irmãos. Muito pelo contrário. Foi dado para cuidar dos irmãos, cuidar do grupo. E cuidar do grupo exige que o líder saiba o que ele está fazendo. Cuidar com zelo do grupo exige que o líder saiba para onde ele vai conduzir aquele grupo. Porque aquele grupo, aquelas ovelhas que estão na frente daquele pastor, daquele líder do grupo, elas estão ali mansas, obedientes e acreditando que este líder sabe para onde está levando, né? E elas estão ali indo atrás dele. Se ele ir para um penhasco e cair, vai cair todo mundo. Então pressupõe que o líder saiba o que ele está fazendo, porque ele está à frente conduzindo aquele grupo, né? Então, a liderança espiritual dentro da igreja não é um privilégio de superioridade, mas é responsabilidade de serviço. É isso que muita gente que deseja cargos na igreja, eles não olham, eles não sabem. Eles querem status, eles querem poder, mas eles desconhecem, muitos desconhecem e não atentam para a responsabilidade daquele cargo. E quanto maior o cargo, maior a responsabilidade. Se alguém pelo menos provasse um pouquinho da responsabilidade de uma liderança, ia saber que a coisa é muito mais difícil. A responsabilidade é muito alta, né? E talvez até deixaria de pedir coisas grandes aí, né? Bem, mas tem uma coisa que é importante pensar aqui, né? Na liderança, no governo, na presidência, né? Aquele que preside, aquele que governa, aquele que lidera, né? É muito importante esclarecer que, biblicamente e logicamente, diligência em Romanos 12, 8 não é ativismo. Não é a pessoa chegar ali e já começar a querer fazer o que dá na telha, né? E começar... Tem muita gente que recebe um cargo, recebe um grupo, determinado grupo, né? Uma atividade na igreja, ou um departamento, um ministério, ou até um pequeno grupo de pessoas, e a pessoa já quer sair fazendo um monte de coisa, né? E só que a diligência não é esse ativismo cego de sair fazendo coisas, né? Essa pressa impulsiva de produzir, né? Nem querer sair rápido para mostrar serviço, muitas vezes sem direção, sem propósito, né? O zelo exigido por Paulo não é correria desordenada, não é pressa sem critério, não é fazer muito de qualquer jeito. A diligência bíblica é um empenho
focado. Ela pressupõe prudência e planejamento. Vou repetir, a diligência daquele que preside pressupõe, ou seja, está dentro a prudência e o planejamento. Eu vou explicar por quê. O líder diligente não é aquele que apenas se movimenta, mas é aquele que se movimenta com direção. Essa que é a diferença. Ele não vive correndo em círculos. Ele age com propósito, visão e responsabilidade. Por isso, diligência, prudência e planejamento são inseparáveis dentro do governo, dentro da liderança, dentro da presidência. Aquele que preside, aquele que governa, aquele que lidera, ele precisa ter diligência, prudência e planejamento. Isso é inseparável ao dom de liderança, né? Então, aquele que governa, preside, ou seja, o líder diligente, ele é prudente. E antes de qualquer ação, ele precisa buscar compreender com clareza os objetivos e o papel da função que ele assumiu. Ou seja, olha aqui, ao receber uma responsabilidade de liderança, esse líder deve saber qual é a finalidade, o propósito e a natureza daquilo que foi entregue nas mãos dele. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, se alguém assumiu a liderança de um coral, é indispensável, primeiro, que essa pessoa compreenda o que de fato é um coral. Quais são os elementos essenciais de um coral? Quantas vozes são necessárias ou quantas vozes existem num coral? Ou quais são os tipos de vozes que as pessoas têm? Ele precisa conhecer essas, minimamente precisa conhecer, porque terão pessoas com vozes diferentes e ele tem que saber entender, opa, essa pessoa aqui ela não vai alcançar aquilo lá. Não. Se ela não souber minimamente os elementos essenciais, né, um número mínimo de integrantes, como funciona o tom de voz, se ele não tiver conhecimento com conceitos de melodia, harmonia, a música, como é que ele vai conduzir esse grupo? Não se pode assumir a frente de um coral e simplesmente permanecer ali sem direção, porque a própria função de quem lidera é estar à frente e conduzir. Logo, esse líder precisa guiar o grupo rumo à excelência do ministério do louvor. E para isso ele deve conhecer profundamente a finalidade de um coral, que é o chamado para aquilo que ele foi empossado. Somente a partir desse entendimento ele poderá conduzir o grupo de forma correta até o cumprimento dos objetivos daquela função de coral. Porém, se esse líder assume a função sem responsabilidade, ou seja, sem se inteirar o que é um coral, para que ele existe, quais são seus componentes fundamentais, quais são os princípios que regem a música, o louvor, certamente será um líder sem visão, sem planejamento, sem prudência e sem diligência. Será alguém que fará tudo no improviso e conduzirá o seu grupo para lugar nenhum. Porque esse líder nem sabe exatamente o que está fazendo e nem sabe para onde deve conduzir o povo. Olha como é importante esse negócio que nós estamos falando aqui. E o apóstolo Paulo diz que aquele que lidera deve fazer com diligência. Tá? Então, liderar exige visão, prudência e antecipação. O próprio verbo, né, proistamenos, no grego, que indica ato de presidir, governar ou gerenciar, já carrega em si mesmo a ideia de estar à frente com discernimento. Um bom gestor, por definição, precisa se antecipar às necessidades, avaliar riscos, conduzir pessoas com responsabilidade. Sem isso, não tem diligência, né?
Quem governa na igreja não pode viver apenas reagindo. Ele precisa antever, ele precisa ser proativo, né? Então ele precisa perceber o que vai acontecer no caminho, na frente. Ele precisa ter essa visão proativa do planejamento. Ele precisa planejar, ele precisa prever, né? Então, logo, a diligência não exclui o pensamento, ela exige pensamento. A diligência, ela não exclui prudência, ela exige prudência. A diligência exige prudência, né? Ela não exclui o planejamento, ela depende de planejamento. A diligência depende de planejamento. E só em pensar nessas coisas, né, já vê o tamanho da responsabilidade daquele que lidera, aquele que governa, aquele que preside um determinado grupo, aquele que recebe um determinado grupo para liderar, né? Sem pensar e sem falar na mordomia cristã. A mordomia cristã é o princípio de que nós administramos pessoas, materiais, bens que não são nossos. Não é nosso, é do reino, é de Deus. Nós somos só mordomos, né? Então, é importante entender, né, que aquele que recebe a liderança, ele tem a responsabilidade de fazer com zelo, com prudência, com diligência. Por fim, né, o dom de presidir, então, de Romanos capítulo 12, versículo 8, define que um líder cuja marca registrada deve ser o empenho diligente e o cuidado genuíno com as pessoas. Esta palavra grega proistamenos é aquele que está à frente para servir, dirigir, proteger, gerenciar, dar assistência, ir à frente. E a atitude que está junto com esse presidir, né, o spolder, mostra que essa função deve ser exercida com zelo, diligência, prontidão, fervor e responsabilidade. Ao mesmo tempo, essa diligência não pode ser confundida com ativismo cego, pressa impulsiva, né? O zelo bíblico exige prudência e planejamento. Aí é que está o maior problema. O que lidera, ele tem que ter prudência e planejamento no seu ministério. O problema é que muitas vezes o que se vê são pessoas assumindo cargos de liderança e não atentam para a responsabilidade, para a função, para os objetivos daquele grupo que assumiu. E se não busca conhecer os objetivos, propósitos, acaba liderando sem responsabilidade, sem zelo, sem diligência, sem propósito. E acaba tendo uma liderança fora da direção do próprio dom de governo, do próprio dom de liderança, de presidência, né? Então fica aí, né, uma meditação. A Bíblia é muito clara e importa que nós venhamos entender, conhecer, versículo por versículo, né? Função por função, doutrina por doutrina. E assim nós vamos crescendo na graça e no conhecimento da pessoa de Jesus, dos propósitos de Deus e dos planos do Senhor para a igreja. Que Deus te abençoe com esta palavra, que você possa meditar. Quem sabe aí você deseja um determinado cargo de liderança, um determinado cargo de presidência, de governo, você quer assumir um determinado grupo dentro da igreja, saiba que atrás desta liderança tem uma responsabilidade.
E não basta só assumir, tem que assumir e exercer esta liderança com diligência, conforme está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 8. Quem quiser conhecer mais, saber mais sobre esse assunto, nós vamos estar fazendo aí uma live no dia 30 de abril, a partir das 21 horas, né? Então 9 horas da noite, e nós vamos estar falando sobre igreja intencional, evangelismo intencional e discipulado intencional. E tem tudo a ver com assumir funções com zelo, com planejamento estratégico, com visão proativa, né? Então eu te convido, se você ficou interessado sobre esse assunto, aperfeiçoar, né, a tua visão de liderança, eu te convido aí a participar. Vou deixar o link de inscrição no final do vídeo e você está convidado aí a participar. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por essa noite de descanso, de paz. Muito obrigado, Senhor, por esta manhã abençoada que Tu nos concede, este dia, Senhor, que Tu nos dá. Que Tu possas, Senhor, conduzir as nossas vidas debaixo da Tua mão santa, nos dirigindo os nossos pensamentos, nosso entendimento. Dai-nos sabedoria para administrar com excelência tudo aquilo que Tu tem colocado nas nossas mãos. E que seja tudo para a honra e glória do Teu santo nome. É o que nós te pedimos. E desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Uma ótima quarta-feira. Se Deus permitir, até amanhã. Tchau.